Olá pessoal, canal Amor e Paz, de volta aqui em foco com vocês aqui para falar sobre assuntos bíblicos, né? Bem relevantes sobre o dia a dia da nossa vida aqui nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. É a oportunidade que Deus deu a todos nós, não é verdade? Hoje eu não vou pegar nenhuma passagem bíblica, né, e ler para vocês, porque eu acho que tem muita coisa que é o dia a dia, são os nossos estudos, né? E os nossos problemas que a gente passa e atravessa durante uma vida, às vezes, congestionada de trabalho, de compromissos, né? Filho, a mãe cuidando do filho, o marido indo trabalhar, ou a mãe indo trabalhar, o marido cuidando do filho, e alguns pormenores, né? De acordo com a sociedade. Hoje nós vamos falar sobre questões sociais e formações, né, do intelecto de cada pessoa, a questão moral de cada um, né? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, dê o like, né? Ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos, tá bom? Vamos para o assunto, socialização, a questão social, né? Hoje todo mundo fala assim, poxa, o bandido ali é vítima da sociedade. Olha, bandido bom é bandido morto, né? Então, assim, o ser humano, ele chegou ao ponto de criar sua própria condição social e o seu próprio achismo diante daquilo que ele acha certo ou errado. E aí eu lhe pergunto, o que é o errado para você e o que é o certo para mim? E vice-versa. Então a gente precisa fazer uma análise muito grande com relação a tudo isso, porque muitas das vezes aquilo que parece ser certo para mim, na sua concepção, diante da sua perspectiva de vida, né, diante daquilo que lhe foi ensinado, você entende como errado ou certo, e eu vice-versa. Então esse entendimento é algo muito complexo, né? Muitas das vezes o meu pai me ensinou, né, que pegar alguma coisa de alguém, né, sem pedir, escondido, é errado. Meu pai me ensinou isso, é errado, é considerado roubo, né? Mas dentro da família de outras pessoas, um pai e uma mãe que não tem muita preocupação com a criação correta dos seus filhos, que não está muito preocupado com a questão moral, ética e os bons costumes, muitas das vezes o filho vai chegar em casa com algo que não é de casa, o pai não vai nem perguntar, e quando pergunta, só pergunta e não especula se ele pediu a alguém, se alguém deu a ele ou não. Então, assim, aonde eu quero chegar com isso? Eu não estou aqui para querer defender A, B, C ou D, né? Mas eu quero ser bem explícito para vocês que o ser humano, ele é fruto da sociedade. Qualquer um, qualquer um, ele é fruto da sociedade, né? Ele é fruto daquilo que ele aprendeu com alguém que ensinou a ele. E ele acaba ensinando a outras pessoas aquilo que ele aprendeu, como, por exemplo, aos seus filhos. E isso é uma regra natural e é uma cadeia evolutiva. Então, aonde está o mal da humanidade? Ele está na consciência de cada ser humano que ensina aquilo que aprendeu. Ou seja, aquilo que você aprendeu, se não estiver baseado nas normas e leis de Deus, né, se estiver fora daqueles mandamentos que Deus nos deixou, que está na Bíblia, né, você pode ter certeza que são procedimentos errados. Mas aí muitos vão dizer assim para mim hoje, né? A prostituição, ela está legalizada, né? Então, assim, lá na Bíblia fala que a mulher vendeu o corpo, né, um pecado mortal, e por aí vai, né? Que a mulher prostituta não merece respeito e etc e tal. Esse é só um exemplo que eu estou pegando, tá, pessoal? Porque a lei regulamentou isso hoje, né? Então hoje a prostituta é considerada uma profissão, a prostituta hoje tem, né, um salário e etc e tal. As demais leis aí abraçam essa condição. Só que essa é uma condição material e não espiritual, né? O ato de você praticar, né, com o seu corpo o processo sexual sem que seja voltado para o amor em Deus, em Cristo, é um ato totalmente pecaminoso. Por quê?
porque ele leva aquele corpo à perdição, né? E a perdição é porque Deus cria o homem e a mulher com o simples objetivo de procriar, de aproveitar aquele ato sexual entre homem e mulher, né? A promiscuidade, ela é algo também pecaminoso, mas hoje a gente vive numa sociedade onde tudo é possível, onde tudo se pode, onde tudo, né, se torna relevante por conta do liberalismo, né, político, muitas das vezes, né, como o aborto, né? Em alguns países o aborto é considerado crime. No Brasil, eles já estão tentando regulamentar o aborto já há muito tempo e agora conseguiram uma lei que regulamenta o aborto diante de algumas situações. E diante de Deus, né, você abortar, né, uma criança é um pecado fora do comum, porque todo o plano de Deus é para que aquela criança que chegue ao planeta Terra chegue para ajudar na evolução social do ser humano. E aí a mulher ou o homem decide pelo aborto, né? Então, muitas das vezes, o ser humano não compreende essas condições do planeta Terra, essas condições materiais. Primeiro ponto, o homem tem que entender que isso aqui é uma passagem, o planeta Terra é uma passagem, né? E eu não estou falando aqui de religião, porque muitos aí vão pensar que, mas o Marcelo está falando de espiritismo, né? Porque tem a lei da reencarnação, que isso é uma passagem, que tem o karma. Olha, me perdoe, mas o karma ele vai existir em todas as religiões, desde que seja no catolicismo, na religião evangélica, no espiritismo, no budismo, em qualquer outra religião, o karma ele sempre vai existir, né? Por quê? Porque o karma nada mais é do que a semente que você planta. Se eu plantar ali uma erva daninha, eu vou colher o quê? Erva daninha. Se eu pratico o mal para com o meu próximo, eu só posso colher o mal. Então eu estou entrando nessa seara desse conhecimento aqui, falando dessas questões sociais, porque a relação social de cada país, de cada cidade, de cada município, de cada estado, de cada bairro, ela tem uma característica diferente. Se você parar para analisar, as gangues de Nova York, elas têm uma nomenclatura e um objetivo diferente dos comandos e das facções que existem no Rio de Janeiro, como o Comando Vermelho, como o Terceiro Comando, e por aí vai. Então, cada um cria um desenvolvimento social com um objetivo próprio, né? Então, isso é preciso ser analisado. Muitas das vezes, aquilo que é errado para um, não é para o outro. O camarada, por exemplo, que está no tráfico de drogas aí, para ele entende aquilo ali como uma profissão, uma maneira dele ganhar dinheiro, sendo que muitas das vezes ele não entende que ele está infringindo regras de Deus, mas ele está infringindo, e regra dos homens, né? E muitas das vezes são mortos, né? São aí açoitados, né, pela polícia, são presos e vão pagar pelo crime que cometeram. Mas eles sabem que estão cometendo um crime, mas eles decidem optar por esse caminho porque foi aquilo que eles aprenderam como uma maneira mais fácil de chegar a algum objetivo, como, por exemplo, o poder, como muitas das vezes, né, o dinheiro também, que é um caminho que te leva a essa possibilidade. Então, a gente fala aqui sobre isso, por quê? Para que você aí dentro da sua casa tome cuidado com a maneira como você está criando o seu filho e estruturando a sociedade, porque o seu filho vai ser um reprodutor daquilo que você está produzindo, né? O seu filho vai ser um reprodutor daquilo que você o está ensinando. Então nós temos um compromisso muito grande de montar uma sociedade melhor para que daqui a um tempo, né, aqueles que aqui estiverem possam desfrutar de um mundo mais calmo, sem violência, um mundo mais salutar, né? A sociedade, ela é fruto do próprio ensinamento do homem. Ah, mas isso começou agora. Não, isso vem lá, 10 mil anos antes de Cristo, né? A sociedade ela começa a se formar com os neandertais lá atrás, na época do fogo, né? Então ali o homem começa a falar, a se comunicar e a criar o seu próprio conhecimento. E através desse próprio conhecimento se criou a violência, né? A guerra por poder, a guerra por território, né? O domínio, as armas de fogo. Tudo veio evoluindo fruto de um pontapé inicial que foi dado lá atrás. E hoje, se nós continuarmos dando esse pontapé erradamente,
Qual é a sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos? Então pensem nisso, pessoal. A questão da socialização de pessoas, ela vai muito mais além do que eu estou falando. É um assunto que não se esgota. É um assunto que cabe aí facilmente em 24 horas de debate, ainda tem mais assunto para ser debatido. Um deles que eu vou pegar aqui é o preconceito. Muitas das vezes nós temos preconceitos contra as prostitutas, contra os homossexuais, a gente tem preconceito contra muita gente que praticam atos diferenciados, né, na nossa sociedade hoje. E o preconceito é pecado diante das leis de Deus. É o que eu acabei de dizer, cada um cria a sua própria sociedade. Tudo bem, você de repente não quer conviver com determinado tipo de pessoa que tem um determinado tipo de comportamento que para você é um comportamento errado. Respeite isso. Não seja, tá, vamos dizer assim, né, o cara que vai solucionar o problema do mundo, porque você não vai. Muitas das vezes você quer fazer aquele irmãozinho nosso que está ali cometendo um crime, que está roubando, que está furtando, você quer fazer com que ele entenda que aquele ato dele é errado. Mas ele, diante da forma que ele aprendeu, e às vezes nem aprendeu, porque o pai e a mãe nem ensinou, foi o que ele conviveu com os amigos na sociedade dele, ele entende que aquilo está correto. Então, para você fazer com que ele entenda que ali ele está infringindo regras, não só materiais, como espirituais, as regras de Deus, meu amigo, é muito difícil, né? Aí são longos dias, horas, anos às vezes, né? Muitas das vezes as igrejas evangélicas fazem um papel maravilhoso, né? Eu tenho aqui, poxa, todo mundo às vezes mete o pau aí, fala besteira. A Igreja Universal lá, tá lá com não sei quantos ex-drogados, ex-traficantes. Melhor ex-drogado, ex-traficante do que o cara cometendo delitos e fazendo algo de errado. Então eu bato palmas aqui para a Igreja Universal, para a Assembleia de Deus, para a Igreja Batista, para todas as igrejas que fazem esse belo trabalho de ressocialização desses jovens que estão se perdendo aí no crime. Eu bato aqui palma para os centros kardecistas que abraçam aí a filantropia como um todo, que ajudam os necessitados, aqueles que estão passando fome, precisando de ajuda, e também os traficantes. Tem muita instituição aí de caridade espírita que tem centros de atendimento para drogados, né? E assim também a Igreja Católica. Então, a gente não deve julgar, né, e nem ter preconceito com relação a tudo isso que a gente vê que na nossa concepção é errado. Muito pelo contrário, se nós pudermos ajudar, vamos dar a mão ao nosso irmão. Mas se você não puder ajudar, não atrapalhe o caminho, não critique e não haja com atitudes preconceituosas, porque o preconceito é pecado na nossa vida, tá bom? É isso, pessoal. O nosso assunto hoje se esgota por aqui, mas durante a semana aí eu vou gravar novos vídeos aí, né? Se inscreva no canal, dê o like, tá bom? Forte abraço, vamos para a nossa oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui entre os meus irmãos, pregando a palavra do Senhor e as regras que Tu deixastes aqui para nós seguirmos. Que o homem possa cada vez mais entender que as leis que Tu deixastes aqui são tão simples e que, se forem seguidas, todos viverão numa seara de amor e paz. Que assim seja. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima.